Legal, gente. Então, agora que a gente já sabe de tudo isso, é hora de a gente entender como funciona um Data Lake, tá? Ou lago de dados em português, como a gente já havia comentado anteriormente. Então, como que funciona? Obviamente que quando a gente fala que os data lakes estão em cloud ou em nuvem, eles realmente não estão na nuvem, tá? Eu sei que isso é um pouco óbvio, mas é bom para a sua formação você ter isso sempre claro, tá? Que os servidores data lakes ou servidores que hoje existem, quando a gente fala isso está na nuvem, né? Não está na nuvem, tá? Então, como funciona? O que que é? Como que você acessa isso e por que o Data Lake se chama Data Lake, verdade? Então, olha só, quando a gente fala disso, a gente está falando que são provedores que você pode entrar ou acessar via internet, tá? Então, quando eu tenho um servidor que eu posso acessar via internet, que não está fisicamente no mesmo local que eu estou, que a minha empresa está, a gente fala que esse servidor está na nuvem, tá? E não é tão simples assim, tá? Esses servidores eles são distribuídos primeiro por regiões, tá? A gente tem a região do Pacífico, a Europa, a América e um montão de outras regiões. Dependendo do seu provedor, tá? Que a gente chama de cloud provider em inglês, você vai ter várias regiões diferentes, tá? No caso, por exemplo, de Amazon, a gente tem toda a parte norte e a parte da América coberta já com regiões, tá? E o que são regiões, né? Regiões efetivamente são galpões, tá? Galpões que armazenam servidores. Então, quando eu falo, região do Brasil, aí tá, olha só, tá? Eu acho que está em São Paulo, né? Então, realmente aqui existe um galpão cheio de máquinas conectadas e que você pode entrar por internet que está em São Paulo, tá? Isso é uma região, região sul, São Paulo. E dependendo do seu cloud provider, tá? Você vai ter um nome para essa região. Geralmente eles colocam em abreviado West 1, Leste 2, esse tipo de coisa. Então aqui você sabe que existe, tá, o serviço de internet que você pode colocar ou conectar suas máquinas, tá? No caso, a gente sempre aluga as máquinas ou paga por consumo, que é o mais comum. Você paga sempre por consumo as máquinas, tá? Eu consumi X, eu pago X. É como a água da sua casa ou a luz da sua casa. Você consome, você paga, tá? E as regiões ainda não são as máquinas, né? Aqui tem um monte de máquina, tá? O que a gente chama de zonas, tá? Então a gente tem regiões e zonas. As zonas pode ser, por exemplo, o Pacífico pode ter mais de uma zona, ou seja, pode ter mais de um galpão de máquinas, tá? Então pode ser um Pacífico 1, Pacífico 2. A Europa pode ter EUR 1, EUR 2, EUR 3 e assim por diante, tá? Então as regiões se dividem em zonas. Para que isso? Para ter clusterização, galera. Se cai uma, se falha uma zona, a outra zona não falha. Lembra da última aula que a gente começou a falar um pouco de microserviço? É para isso, tá? Para você ter várias opções. E aí sim, dentro das zonas você tem aquelas grandes quantidades de máquinas e de servidores, tá? Essa foto, se eu não me equivoco, é do Google, tá? Então, o Google tem muitos servidores, tá? Que são agrupados em zonas. Então, olha só, por internet eu coloco, ou eu posso chegar nas regiões e nas regiões eu chego nas zonas que vão sim conectar ou interatuar com as minhas máquinas, tá? Então, zonas sim tem servidores. Esse é um de vários, olha só quantos tem aqui, tá? Esse é umzinho só, né? Imagina que esse cabe aqui, é uma luzinha azul dentro do Pacific 1 e olha quantas tem, né? Então tem muitas. Então é isso que a gente chama de clusterização, isso que a gente chama de microserviço, tá? E aí eu vou deixar como tarefa para vocês investigarem o que é clusterização, o que é um SAS, o que é um sistema PaaS e o que é um sistema IaaS. Porque eu deixo como tarefa de casa, né, como lição de casa e não explico aqui, porque isso não é tão relevante para a sua formação em dados, tá? É bom que você saiba, é bom que você entenda o que é uma clusterização de servidores, o que é regiões, o que são zonas, o que é um sistema PaaS, SaaS, IaaS, mas não é fundamental nesse curso que a gente está fazendo, um curso básico de dados, para você entender. Eu recomendo muito que você pesquise. No Google mesmo você acha,
tá? Mas não é tão importante. Ou se você quiser, me deixa um comentário, me faça uma pergunta e eu te providencio o material para você entender melhor o que é ou o que são esses sistemas, tá? Então, resumão. Claro, um servidor em cloud não está na nuvem, né? O que a gente, né? Às vezes eu escuto isso, principalmente dos meus pais, dos meus avós, tá no céu, tá? Não está, né? Obviamente não está. Ele é um servidor que por internet você pode chegar nele e está dividido em regiões, zonas e servidores, tá? E os servidores podem ser clusterizados, pode ser um servidor SaaS, um servidor PaaS e um servidor IaaS, tá? Aí eu deixo para vocês pesquisarem. Vamos para a próxima, que aí sim vocês vão começar a entender como o dado navega dentro desses servidores e o que é finalmente o famoso data mesh.